A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Pai, nós te agradecemos muito. Aleluia! Aleluia! Jesus, nós te amamos. Aleluia! É muito bom estar com vocês aqui pessoalmente. Eu quero dar as boas-vindas a todos os que estão assistindo esse curso. Quer você esteja nos Estados Unidos, na Austrália, em qualquer lugar do mundo, estamos tendo um tempo maravilhoso falando sobre o extraordinário, a vida que você está destinado a viver, que Deus te chamou a viver, amém? Acredite ou não, já passamos da metade. E eu digo a vocês, nas 6 primeiras partes estávamos lançando o fundamento, mas nas partes de 7 a 12 será uma explosão. Então você pode sentar e vamos direto para a palavra. O título desta sessão, que é baseada no capítulo 12 do livro Extraordinário, chama-se O Acesso. Vamos fazer uma rápida revisão, eu quero entrar logo nesse assunto. Efésios 3:10 é nossa base. Paulo disse, através de cristãos como vocês, este extraordinário plano de Deus está se tornando conhecido e sendo falado até mesmo entre os anjos. Extraordinário é definido como o que é além do usual, excepcional, que excede a medida comum. Alguns antônimos são comum, normal e usual. Qual é o oposto de extraordinário? Grite aí. Normal é o oposto de extraordinário, então Deus não te chamou para viver uma vida normal, Ele te chamou para uma vida extraordinária. Ou seja, se você é uma dona de casa, uma secretária, um assistente pessoal, se você é uma cabeleireira, Deus te chamou para uma vida extraordinária. Não tem nada a ver com a sua posição, tem tudo a ver com a posição do seu coração. E é disso que estamos falando aqui. Deus não só quer que vivamos extraordinariamente, mas isso o agrada. Não conseguimos agradar a Deus na nossa própria habilidade. A boa notícia, Pedro nos diz em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, temos tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Deus. Tudo isso nos foi dado pelo próprio poder de Deus. Ou poderíamos ler assim: nós temos tudo que precisamos para viver uma vida extraordinária. Tudo isso nos foi dado pela graça de Deus. A graça de Deus não apenas perdoa nossos pecados, nem só nos salva da morte eterna, ou nos concede entrada no reino, mas também transmite a natureza divina, nos capacita a vivermos em verdadeira santidade e nos dá poder para trazermos o reino para esse mundo em trevas. Então, onde foi que nos desconectamos? Finalmente chegamos aqui. Nós falamos sobre o que é a graça, mas por que é que todos os crentes não estão vivendo o que temos pregado nessas últimas 6 sessões? Por que não estamos vivendo na plenitude do poder desta graça? Bem, com isto em mente, sabe, a pergunta que eu quero fazer é: por que tantos cristãos estão vivendo exatamente como viviam antes de serem libertados pela graça de Deus? Por que há tão pouca evidência da graça e do poder? A resposta é encontrada em uma passagem do Novo Testamento, Romanos capítulo 5, versos 1 e 2. Paulo diz: ouçam com atenção a isto. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem também temos acesso, repitam, acesso, pela fé a esta graça. Você pegou isso? Vamos isolar essas palavras. Temos acesso a esta graça pela fé. Eu vou citar de novo aqui da Bíblia. Temos acesso pela fé a esta graça. Então, a palavra-chave é acesso. A palavra grega, a palavra original para essa palavra acesso, significa acesso ou permissão. Então, vamos falar sobre o acesso. Você quer entrar num computador, mas o computador lhe nega o acesso por quê? Porque você não tem o código de segurança. No outono passado eu fiz um estudo bíblico na Casa Branca. E quando eu fui para a ala oeste da Casa Branca, eu lembro que tive que passar por uma verificação de segurança intensa. Se eu não passasse por aquela verificação, eu não teria acesso à ala oeste da Casa Branca. Estão acompanhando?
Vou te dar outro exemplo. Você é o capitão do time de beisebol, certo? Um time de beisebol do colégio. Você precisa do equipamento para praticar, mas todo o equipamento, tacos, bolas, luvas, as máscaras, tudo, as bases estão trancadas dentro de um armário na escola. Você não tem a chave para abrir aquele armário. O que você faz? Procura o técnico que te dá a chave para te garantir o acesso para você pegar o que precisa. Estão comigo? A fé é o acesso. Nós temos acesso à graça através da fé. Deixa eu dar outro exemplo. Você tem um poço na sua casa e o seu poço por alguma razão seca. Você não tem água, certo? Mas a cidade tem uma enorme caixa d'água no final da sua rua. Milhões de litros de água fluem por um cano principal que passa na frente da sua casa. O que você faz? Você vai à prefeitura, consegue uma permissão e compra alguns canos de PVC para ligar a sua casa àquela linha hidráulica principal, e agora você tem acesso a milhões de litros de água que fluem na frente da sua casa, aos quais você não tinha acesso antes. O que é a fé? São os canos de PVC que nos dão acesso a essa graça sobre a qual eu tenho pregado. Para deixar simples, a fé é a tubulação da graça. Ouça as palavras de Paulo de novo. Obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Deixem usar as palavras da ilustração no exemplo que eu acabei de dar. Nós temos acesso pela tubulação da fé a toda a água da graça que precisamos. Toda graça, Paulo diz. Você está me ouvindo? Deus pode fazer toda a graça abundar em você. Qual é o único elemento que precisamos? Fé. É a única forma de acessarmos. A fé é o fator determinante para partilharmos ou não partilharmos da graça. Você não pode acessar a graça de Deus de nenhuma outra forma, a não ser pela fé. É por isso que nos é dito em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos voltar, vamos pensar. É impossível agradar a Deus em nossa própria força, mas Pedro nos dá a boa notícia. Qual a boa notícia? Tudo o que precisamos na vida para agradar a Deus nos foi dado, e nos foi dado pelo próprio poder dele. O que é esse poder? Graça. A graça nos dá o poder para agradar a Deus. Mas se não temos fé, não temos acesso à graça que nos dá a habilidade de agradar a Deus, e aí voltamos à nossa própria força humana. É por isso que a Bíblia diz: sem fé, você não pode agradar a Deus. Você está entendendo? Foi isso que de fato mexeu comigo. Eu realmente acredito que o Espírito Santo usou isso para me levar a escrever, porque eu estava clamando. Por quê? Estamos vivendo vidas derrotadas? Por que não estamos vivendo como a igreja antiga? E a razão é apenas essa. Você está comigo? Sem fé, a Bíblia ampliada diz que sem fé é impossível. Ouviu a palavra impossível? Agradar e ser satisfatório a Ele, a Deus. Sem fé não há tubulação, portanto não temos acesso à graça que nos capacita a agradar a Deus. Então, é maravilhoso. Eu quero falar sobre a palavra da sua graça. Tudo o que é necessário nesta vida está contido na palavra de Deus, certo? Já falamos disso numa sessão anterior. Sabemos disso a partir da última epístola de Pedro. Eu vou ler o que já li para vocês. Pelo seu divino poder, graça, nos têm sido doadas todas as coisas, repitam, todas as coisas, que conduzem à vida extraordinária. O poder divino dele, graça, nos deu todas as coisas que conduzem à vida extraordinária e à piedade, pelas quais nos têm sido dadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, por essas promessas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, certo? Todas as coisas que conduzem à vida extraordinária são encontradas nas preciosas promessas da palavra, e tudo o que é necessário para uma vida piedosa está resumido a uma palavra, graça. Certo? Desta forma, em essência, poderia-se dizer que a graça de Deus está contida na sua palavra, suas grandes e preciosas promessas, correto? Vamos, fique comigo. A graça de Deus está contida na sua palavra, pela qual recebemos preciosas e grandes promessas e nos tornamos participantes da natureza divina, certo?
É por isso que lemos em Atos 14, verso 3. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo falando ousadamente no Senhor, o qual dava testemunho da palavra da sua graça. Mais uma vez nós vemos que toda a graça dele está dentro da sua palavra. É a palavra da sua graça, você está entendendo? Certo, então Atos 20, versículo 32. Agora, pois, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. Vou dizer de novo, toda a graça sobre a qual temos pregado nas últimas 6 sessões, toda esta graça está dentro da palavra dele. Por isso que ele diz, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar, a palavra da sua graça, tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. É por isso que lemos que Jesus está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. De novo, ele não diz pelo poder da sua palavra, é pela palavra do seu poder. Todo o poder de Deus está contido em sua palavra. Por isso que o inimigo tem lutado tanto para fazer nossas igrejas pregarem mensagens inspiradas em manuais de coaching em vez da palavra de Deus. Sabe o que é interessante? Clemente de Alexandria foi um grande líder na igreja antiga. Ele é um dos antigos que lemos até hoje. Sabe, é interessante, Josh McDowell diz em seu livro Evidência que Exige um Veredito, que Clemente de Alexandria fez 2.400 citações de todo o Novo Testamento, exceto de 3 livros, em seus escritos, 300 antes de Cristo, hein? Se você vai numa livraria cristã e abre um livro cristão hoje em dia, talvez você ache umas 7 citações em todo o livro. O que aconteceu? Temos nos afastado da palavra? Nós temos querido mais inspirar? Temos mais buscado algo novo? Quando na verdade Deus está dizendo, por que você está buscando algo novo, quando eu pus todo o meu poder dentro da palavra da minha graça? Encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar, é a palavra da sua graça. Você pode dizer amém? Então eu vou deixar claro, certo? Bem claro. A graça não nos é dada porque somos bonzinhos. A graça não nos é dada porque amamos a Deus. A graça não nos é dada porque somos sinceros. A graça não nos é dada porque trabalhamos duro no ministério. A graça não nos é dada porque temos um desejo de agradar a Deus. A graça não nos é dada porque andamos com as pessoas certas. A graça não é dada por nada disso e a lista continua. Toda a graça está contida na palavra de Deus e a palavra deve ser crida, ou não terá nenhum proveito. Eu vou ler para você Hebreus 4:2, uma passagem maravilhosa. Pois certamente o evangelho foi pregado a nós, assim como a eles. Quem são eles? Os filhos de Israel. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, porque não foi misturada com fé por aqueles que a ouviram. Não teve proveito. Aqui, basicamente o que ele diz é: todas as bênçãos do céu vieram para a porta da frente de Israel, mas eles não receberam nada, porque não misturaram com fé. Eles não se anexaram ao fluxo do céu através da tubulação da fé. O escritor compara Israel conosco. Temos grandes bênçãos na aliança, mas se não nos ligamos à graça através da tubulação da fé, o fluxo do céu vai passar por nossa porta e não pegaremos nada. É preocupante, não é? Ei, eu disse é preocupante? Então deixa eu falar de cada uma das áreas que eu falei nas sessões anteriores. Primeiro, salvação da morte. Vamos olhar alguns aspectos da graça, ok? Lemos em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que crê, repita, crê. Isto é fé. Nele não pereça, mas tenha vida eterna. Em outras palavras, Deus fez de Jesus um resgate para todo o mundo, correto? E sabe qual é a vontade de Deus? Que nenhuma pessoa sequer dessa terra se perca. Eu vou ler para você. 2 Pedro 3,9 diz, Deus é paciente porque Ele quer, repitam, Deus quer que todos se afastem do pecado e que nenhum se perca. Mas sabe qual é a história real? Jesus nos conta. Jesus diz que a maioria da humanidade vai acabar no inferno. Jesus disse em Mateus 7, 13 e 14, passem pelo portão estreito, porque o portão para o inferno é largo, e a estrada que leva até ele é fácil, e há muitos que viajam nela. Mas o portão para a vida é estreito, e a estrada que leva a ela é difícil, e há poucos que a encontram. Jesus está dizendo, esta é a realidade, e Deus diz, esse é o meu intento, que cada ser humano no planeta Terra seja salvo.
Por que Deus quer que todos sejam salvos, mas a realidade é que poucos serão? O segredo aqui é fé, porque só está disponível para os que creem. Estão comigo? Deixa eu ler. Por que depois que Jesus pagou tão alto preço? Diferente do plano original de Deus. Por que é que a maioria das pessoas na Terra vai acabar no inferno depois de 2000 anos? Por quê? Porque é todo aquele que nele crê que não perece, todo aquele que tem fé nele. Se lermos Efésios 2:8, diz: pois pela graça sois salvos através da fé. A fé foi a tubulação que te ligou. Estão comigo? Isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça é o dom eterno de Deus. É o único meio de sermos perdoados. No entanto, só podemos receber por meio da tubulação da fé. Ouça o que Paulo diz. Concluímos que o homem é justificado para Deus apenas pela fé. Você ouviu? Concluímos que o homem é justificado para Deus apenas pela fé. Paulo diz em Romanos 10:14 como as pessoas podem ter fé no Senhor e pedir a Ele para salvá-las se nunca ouviram sobre Ele. Estão comigo? As pessoas devem ouvir a palavra da sua graça para serem salvas, não é verdade? Não é verdade? E aí lemos em Romanos 10:17, de sorte que a fé, repitam fé, vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então não é apenas ouvir, note, há dois tipos de ouvir, diga dois tipos de ouvir. Pois o apóstolo Paulo disse, mas nem todos creram na nossa mensagem. Por que foi que não creram na nossa mensagem? Porque a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Eu vou te mostrar o que ele está dizendo. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Há dois tipos de ouvir. Você ouve com os seus ouvidos naturais e com o seu coração. Jesus disse várias vezes, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, certo? Todo mundo aí fora tem ouvidos para ouvir, mas nem todos os ouvidos estão ouvindo. Todos tinham ouvidos para ouvir, mas ele estava falando dos ouvidos do coração. Repita, os ouvidos do coração. Lucas 8:15 nos diz que o nosso coração ouve quando ele é nobre, quando está com fome, disposto a responder. Só a palavra pode penetrar no âmago do nosso ser. Eu vou ler essa passagem de novo, já li várias vezes. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra, repita, penetra. Certo? Ela penetra. E o que significa penetrar é passar através e alcançar o destino desejado. A palavra de Deus tem a habilidade de penetrar em nosso coração, que é onde a fé é gerada. Pois a palavra diz que com o coração o homem crê para ter uma posição justa diante de Deus. Então eu te digo, a fé tem evidência, repita, evidência. De novo vou citar Romanos 10:10. Diz, com o coração se crê para a justiça, então a chave é colocar a palavra de Deus em nossos corações. Repitam, nossos corações. Ok? Porque há pessoas que não creem na mensagem, pois ouvem com seus ouvidos naturais. Precisam ouvir com o coração. Estão acompanhando? Certo? A verdadeira fé se origina no âmago do nosso ser. Muitos têm complicado isso, mas na verdade é muito simples. A fé crê profundamente que Deus fará o que diz e subsequentemente produz palavras de concordância e ações de obediência. Diga isso comigo, palavras de concordância, ações de obediência. Vamos falar, primeiramente, de nossas palavras correspondentes de fé, certo? A Bíblia diz assim, a justiça decorrente da fé, assim diz. Então vemos que a fé tem uma linguagem. 2 Coríntios 4:13, a Bíblia diz assim, eu falei porque eu criei. Então crer vem primeiro e é seguido pelo falar. Então a fé fala. A fé tem uma linguagem, você está comigo? A verdadeira fé fala. A fé genuína fala de acordo com o que crê, por isso que Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio, certo? Vou dizer de novo, Jesus disse a boca fala do que o coração está cheio, Mateus 12:34. Como o salmista escreveu, eu criei, por isso é que falei. O crer vem primeiro e a fala segue. Você está comigo aqui? Então, quando estamos sob pressão, é quando não estamos conscientemente pensando. O que sai pela nossa boca é o que de fato cremos. Certo? É mera evidência. Certo? Veja, é aqui onde as pessoas erram. Elas pensam, bem, se eu falar eu vou conseguir. Não. Primeiro você crê e aí a fala vem. Há um belo exemplo nos evangelhos com os apóstolos, certo? Jesus ensinou o dia inteiro, em Mateus capítulo 13, ensinou o dia inteiro. Todas aquelas parábolas do reino. Sabe o que ele disse no fim do dia? Olhou para os discípulos e disse, vocês entenderam tudo isso? Disseram, sim, Senhor, entendemos tudo.
Aí ele diz a eles: eu quero que vocês entrem no barco e vão para o outro lado do lago. Temos algo para ministrar lá, eu sei disso. Eles entram no barco, Jesus pega no sono e o que acontece? Uma tempestade ameaçadora se levanta, havia pescadores experientes ali. E eles sabiam que aquela tempestade os mataria, certo? Estão comigo? E o que acontece? Marcos 4:38. Freneticamente acordaram Jesus gritando: Mestre, você nem se importa que vamos nos afogar? Gritaram com o que estava cheio o coração. Jesus não disse a eles: vão até metade e afundem. Ele disse: vão até o outro lado. Eles ouviram a sua palavra com seus ouvidos naturais, não ouviram com o coração. E aí Jesus olhou para eles, antes ele olhou para a tempestade e disse a ela: aquieta-te. Olhou para eles e disse: por que estão com tanto medo? Como é que não tendes nenhuma fé? Que pergunta, hein? Como Jesus sabia que não tinham fé? Como ele sabia? Pelas palavras correspondentes pela linguagem que saiu pela boca deles. Não é o que falamos quando tudo está ótimo, quando sabemos a coisa certa a falar na atmosfera da igreja, cercados de amigos. O que você diz quando não está pensando conscientemente? Será que você diz a coisa certa? O que diz quando está debaixo de pressão? Esta é a linguagem correspondente da fé. Estão comigo? Aqueles caras não conseguiram acessar a graça necessária para atravessar o mar. A palavra da graça foi falada, entenda, mas não tiveram acesso. Jesus é a palavra que se fez carne. A palavra que se fez carne disse: vão para o outro lado. Não puderam acessar aquele poder da palavra. Todo o poder contido na palavra dele. Não acessaram porque não creram, não tiveram fé. Jesus disse: vocês não têm fé. Estão comigo? Consequentemente, operaram na força humana. Por isso que o acordaram dizendo: vamos morrer. A conclusão aqui é notável. Eles disseram que entendiam e criam em tudo aquilo que Jesus havia falado e em circunstâncias normais aquilo era verdade. Com o sol brilhando bonito, com a água bem calma, somos homens de fé. Mas quando a pressão subiu, o que realmente estava no coração deles veio para fora. Agora vamos falar das ações correspondentes da fé. Com relação aos atos que correspondem à fé, Tiago deixa bem claro. Ele diz: você não pode me mostrar as suas obras sem a sua fé, e eu não posso lhe mostrar a minha fé sem as minhas obras. Que declaração! Deixa eu pôr esse versículo no nosso exemplo da caixa d'água. Você pode passar o dia inteiro na frente da pia da cozinha dizendo: eu estou ligado à fonte de água. Mas a prova definitiva é que, se você abrir aquela torneira e nenhuma água sair da torneira, você não está ligado, querido. Você não pode me mostrar as suas obras sem a sua fé, e eu não posso lhe mostrar a minha fé sem as minhas obras? O mesmo vale para a graça e a fé. Você pode declarar repetidamente: eu sou salvo. Eu creio no que você fala. Mas aí Jesus diz: pelos frutos os conhecemos. O que falam quando estão sob pressão? Ouça o que Tiago escreve. Ele diz: meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se suas ações não provam isto? A fé pode te salvar? Alguém dirá: uma pessoa tem fé, outra tem ações. Minha resposta é: mostre-me como alguém pode ter fé sem ações e eu vou mostrar a minha fé pelas minhas ações. Vocês acreditam que há apenas um Deus? Bom, os demônios acreditam e tremem de medo? Seus tolos, vocês não querem? Ele está falando com crentes. Vocês querem que eu mostre que fé sem ações é inútil? Como seu ancestral Abraão foi justificado com Deus por suas ações? Quando ofereceu seu filho Isaque no altar, vocês veem? A fé e as ações dele trabalharam juntas. A fé dele foi aperfeiçoada por suas ações. Vocês veem, então, que é pelas nossas ações que somos feitos justos diante de Deus e não apenas por nossa fé? Então, como um corpo sem o espírito está morto, também a fé sem as ações está morta. Sabe, Tiago é um livro muito inspirado do Novo Testamento, assim como Gálatas e Romanos. Martinho Lutero queria se livrar dele. Mas eu tenho boas notícias, é um livro inspirado do Novo Testamento. Temos que atentar a essas palavras. Tiago fala de Abrão, que é chamado pai de todos nós, o pai da fé. Foi prometido a ele um filho e isso levou anos. Deus prometeu a ele um filho quando ele tinha 75, mas levou muito tempo até que ele pudesse de fato crer. E uma vez que ele creu aos 90 anos, Deus disse: certo, agora eu vou mudar o seu nome para Abraão. Você agora pode se chamar pai de muitas nações. Imagine os amigos dele o que falavam.
O homem realmente enlouqueceu, a demência chegou. Ele está chamando a si mesmo. Eu sou pai de multidões, ele não teve nenhum bebê, a sua esposa é estéril todos esses anos. E ele chama a si mesmo pai de multidões? Mas o que aconteceu? Abraão falou o que ele cria e ele se tornou o que ele falou. Mas a parte do crer veio primeiro. Estão comigo? Vamos ver o que Romanos diz sobre isso. Sempre lemos nas Escrituras, Deus dizendo a Abraão: eu te estabeleço como pai de muitos povos. Abraão primeiramente foi chamado pai e depois tornou-se um pai porque ousou confiar que Deus faria o que só Deus poderia fazer, ressuscitar os mortos e com uma palavra fazer algo do nada. Quando não havia esperança, repitam esperança. Mesmo assim, Abraão creu, decidindo viver não baseado no que via que não podia fazer, mas no que Deus disse que ele faria. E assim ele foi feito pai de uma multidão de povos. O próprio Deus disse a ele: você vai ter uma grande família, Abraão. Abraão não focou na sua própria impotência e disse: não há esperança. Esse corpo de 100 anos jamais poderia gerar um filho. Ele também não ficou contando as décadas de infertilidade de Sara e desistiu. Ele não ficou andando em volta da promessa de Deus, fazendo perguntas céticas cautelosamente. Ele mergulhou na promessa e saiu forte, pronto para Deus, certo de que Deus traria à luz o que havia dito. Eu amo isso. Ele estava certo que Deus traria à luz o que havia dito. Ele não agiu de uma certa forma para convencer a si mesmo e aos outros que tinha fé, não. Primeiro veio a fé, seguida pelas palavras de confiança e os atos correspondentes de fé. Temos que entender isso muito bem, pessoal. Anos depois veio Deus e disse: agora eu quero que você pegue o filho que eu te dei e leve-o para sacrificá-lo. Era isso que Tiago estava especificamente falando sobre Abraão e falando sobre a fé dele. Agora ouça isso, Deus chegou e disse para ele: eu quero que você vá e mate esse filho pelo qual você esperou 25 anos. Vocês entendem como aquilo era difícil? Seria mais fácil para Abraão ter oferecido a própria vida em sacrifício? Não havia nada mais importante para ele do que Isaac, mas sabe o que a Bíblia diz? É maravilhoso. Está lá em Gênesis 22:3. Cedo na manhã seguinte, Abraão cortou madeira para o sacrifício, carregou seu jumento, pegou Isaac e começou a ir para o lugar sobre o qual Deus lhe falou. Cedo na manhã seguinte. É isso que chamamos de ações correspondentes de obediência. Você está entendendo isso? Como ele pôde ser tão rápido para levar à morte o que lhe era tão caro? A resposta está nas palavras dele. Veja o que ele diz, Gênesis 22:4 e 5. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados: fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante adorar a Deus e daqui a pouco nós voltamos. Você ouviu o que ele disse? Nós. Daqui a pouco nós voltamos, não foi eu volto. Ele disse: eu vou lá em cima sacrificá-lo. Ele sabia disso, mas disse: daqui a pouco nós voltamos. Por que ele disse aquilo? O livro de Hebreus nos dá uma ideia do que estava no coração dele. Hebreus 11:17 a 19. Abraão, que havia recebido as promessas de Deus, estava pronto para sacrificar seu único filho Isaque, embora Deus lhe houvesse prometido: Isaque é o filho através de quem seus descendentes serão contados. Abraão presumiu que se Isaque morresse naquele sacrifício, Deus poderia trazê-lo de volta à vida. Por isso que Abraão conseguiu fazer o que fez. Você tem que entender, ele não estava fazendo aquilo para provar aos servos que tinha fé. Ele tinha fé, não havia questões em seu coração. Deus me deu o garoto, ele disse que através do garoto os descendentes viriam. Ele vai ter filhos, assim Deus vai ressuscitá-lo. É isso que ele vai fazer. Caso encerrado, saímos amanhã de manhã. Eu gosto disso. Tiago disse sobre Abraão. Tiago 2:22 a 24. Vejam, ele estava confiando tanto em Deus que estava disposto a fazer tudo o que Deus lhe dissesse. Sua fé se tornou completa pelo que ele fez, por suas ações. Então aconteceu assim como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus e Deus o declarou justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Então vejam, somos justificados por Deus pelo que... Ouçam, pelo que fazemos, não apenas por fé. Deixa eu deixar isso claro para vocês. Eu quero ir para a Austrália. O que eu faço? Eu compro um bilhete aéreo. O que eu faço quando eu compro esse bilhete? Eu entro no avião e, sabe, eu pego no sono. Porque eu sei que vamos pousar em Sydney, Austrália. E alguém pode perguntar: como você sabe que não vai pousar em Hong Kong? Como você sabe que vai chegar até Sydney? Porque eu tenho fé no piloto da companhia aérea. Certo, então qual é a minha ação correspondente? Eu criei, primeiro, que aquele piloto de avião vai me levar até Sydney. Quais minhas ações correspondentes? Eu entro no avião. Veja, quando você sabe que Deus vai cumprir o que Ele diz, você entra no avião.
Mas tem muita gente, será que vamos pousar? Será que Deus vai me levar mesmo até Sydney? Será que eu vou mesmo? E se eu acabar em Taipei? Isso são ações correspondentes, estão comigo? Ei, você está aqui? Então veja o que a Bíblia diz. Paulo diz, não é só Abraão, o mesmo acontece conosco. Deus disse, Abraão é o pai da fé. E escreveu isso sobre ele, porque também diz respeito a nós. Agora ouça, a tubulação da fé não é o que buscamos, mas sim a água da graça que flui pela torneira. A tubulação é apenas uma passagem por onde flui o que realmente é necessário, mas a tubulação da fé é o único meio de acessar a água da graça, não pode ser acessada de outra maneira. Aqueles que viviam pela lei que Paulo confrontava constantemente, o que eles pensavam que deveria ser feito era investir em obras e suas obras iam trazer o favor de Deus. Nós, por outro lado, cremos e temos ações correspondentes, esta é a diferença. Você está comigo? Minha descoberta pessoal, e eu quero falar sobre isso bem rápido. Quando eu era bem jovem, meu pai me levou para ver um filme chamado Os 10 Mandamentos com Charlton Heston. Vocês lembram dele, não? Eu assisti no cinema, meu pai me levou, agora deixa eu te dizer. Eu era um adolescente bem rebelde, eu tinha uma boca bem suja, eu falava palavrão como um marinheiro bêbado, e eu era bem não salvo. Meu pai me levou para o cinema e sabe, eu estava vendo aquele filme. E quando eu vi a terra se abrindo, Datan, Abram e todos os caras indo para o inferno vivos, o temor do Senhor me acertou. E eu saí daquele cinema um homem mudado. Minha vida mudou por uma semana. Aí eu voltei a fazer tudo o que eu estava fazendo antes. Por quê? Porque eu tinha arrependimento, mas não tinha fé, e assim não tinha graça. Então minha vida não foi mudada porque eu não tinha a graça. Mas aí na faculdade, quando um amigo me falou de Jesus e eu ouvi em meu coração, e eu recebi Jesus Cristo como meu Senhor, o que aconteceu é que eu fui mudado. E de repente eu notei, rapaz, eu não estou mais falando palavrão. Eu ia para as festas da fraternidade, via todo mundo dançando e pensava, que triste. Será que eles não percebem como isso é absolutamente esquisito? Parece que Darwin estava certo. Agindo como um bando de macacos. Ei, Darwin não estava certo, não fique triste comigo. Mas eu lembro que uma noite eu entrei naquele lugar e eu pensei, será que eles não veem que há demônios aqui? Bem, o que aconteceu foi que, quando eu comecei a me apropriar da mensagem da santidade, eu vou dizer para vocês, eu comecei a exigir a santidade na minha vida. E me tornei bem legalista. E como um católico que foi salvo, eu confundi tudo com santidade. Eu dizia, eu sou santo. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a deixar todo mundo ao meu redor bem desconfortável. Minha esposa, meus filhos. Por quê? Porque eu estava tentando andar naquela santidade, na minha própria força. Eu não estava acessando a graça para fluir naquela santidade. Uma coisa é lutar e outra coisa é o quê? Fluir porque você tem ações correspondentes? Ouça, quando eu entro no avião para Sydney não preciso fazer nada, só durmo. Talvez assista um filme, janto, aí vou dormir e eu tô lá. Mas minha ação correspondente foi entrar naquele avião. E o que aconteceu foi que eu descobri que a graça de Deus me deu o poder para ser santo, minha vida começou a mudar, eu não precisava mais exercer nenhum esforço humano. Agora eu apenas fluía no poder daquilo, por quê? Porque eu simplesmente criei. A chave de tudo, a razão para não recebermos um carregamento inteiro de bênçãos dos céus é simplesmente porque não cremos. É tão simples assim. Foi isso que Jesus tentou enfiar na cabeça dos apóstolos por 3 anos e meio. Tudo o que vocês precisam é crer. Falaremos mais na próxima sessão.